Você recebe o Senhor com palma para Jesus. Glória a Deus. Aleluia, Deus. Eu cumprimento a igreja com a paz do Senhor. Amém. Estou muito feliz por estar juntamente aqui com os irmãos, podendo ministrar a palavra do Senhor aos nossos corações. Eu já peço para a igreja do Senhor a Bíblia em João capítulo 4, versículo 1. Glória a Deus, aleluia. O Espírito Santo venha falar aos nossos corações essa noite. Grandemente, Pai. Glória a Deus. Te agradeço a oportunidade do pastor ter me concedido de estar ministrando no culto das irmãs. Toda a honra e toda a glória seja do Senhor. Aleluia, Deus. Glória a Deus, aleluia. João capítulo 4, versículo 1. Todos encontraram? E quando o Senhor entendeu que os fariseus tinham ouvido que Jesus fazia e batizava mais discípulos do que João, ainda que Jesus mesmo não batizava, mas os seus discípulos, deixou a Judéia e foi outra vez para a Galiléia. E era-lhe necessário passar por Samaria. Foi, pois, a uma cidade de Samaria chamada Sicar, junto da herdade que Jacó tinha dado a seu filho José. E estava ali a fonte de Jacó. Jesus, pois, cansado do caminho, assentou-se assim junto da fonte, e era isto quase a hora sexta. Veio uma mulher de Samaria tirar água. Disse-lhe Jesus: dá-me de beber, porque os seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida. Disse-lhe, pois, a mulher samaritana: como sendo tu judeu, me pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana? Porque os judeus não se comunicavam com os samaritanos. Jesus respondeu e disse: se tu conheceras o dom de Deus, e quem é que te diz: dá-me de beber, tu lhe pedirias, e ele te daria água viva. Disse-lhe a mulher: Senhor, tu não tens com o que tirar, e o poço é fundo. Onde, pois, tens água viva? És tu maior do que o nosso pai Jacó, que nos deu um poço, bebendo ele próprio dele, e os seus filhos e o seu gado? Jesus respondeu e disse: qualquer que beber dessa água tornará ter sede, mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca terá sede, porque a água que eu lhe der se fará nele uma fonte de água que salte para a vida eterna. Disse-lhe a mulher: Senhor, dá-me de beber dessa água, para que não mais tenha sede, e não venha aqui tirá-la. Disse-lhe Jesus: vai, chama o teu marido e vem cá. A mulher respondeu e disse: não tenho marido. Disse-lhe Jesus: disseste bem, não tenho marido, porque tiveste 5 maridos, e o que agora tens não é teu marido. Isto disseste com verdade. Disse-lhe a mulher: Senhor, vejo que és profeta. Nossos pais adoraram neste monte, e vós dizer que é em Jerusalém o lugar onde se deve adorar? Disse-lhe Jesus: mulher, crê-me que a hora vem em que nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis ao Pai. Vós adorais o que não sabeis, nós adoramos o que sabemos, porque a salvação vem dos judeus. Porém a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura tais que assim o adorem. Deus é espírito, e importa que os que adoram o adorem em espírito e em verdade. Glória a Deus. Que a igreja possa se assentar glorificando e exaltando sempre o nome do Senhor. Aleluia, Deus. Irmãos, hoje, com a ajuda do Espírito Santo, estarei ministrando essa palavra aos nossos corações. Aqui o texto diz que o Senhor ele ficou sabendo que os fariseus tinham falado que ele batizava mais discípulos do que João, mesmo ainda que Jesus não batizava. Glória a Deus, aleluia. Mas veja que Jesus, ele deixou a Judéia e foi outra vez
Cristo, Ele tem, glória a Deus, um propósito de fazer em nossas vidas. Ele muda a rota, aleluia. Ele muda o caminho para poder chegar até você. Não importa a distância, não importa como nós estamos, aleluia. Glória a Deus. Jesus Cristo, Ele muda a rota, Ele muda o caminho só para vir até você. Aleluia. E aqui o texto nos diz, no versículo 5: Foi, pois, a uma cidade de Samaria chamada Sicar, junto da herdade que Jacó tinha dado a seu filho José. E ali estava a fonte de Jacó. Jesus, pois, cansado no caminho, assentou-se assim junto da fonte. E era isto quase a hora sexta. Glória a Deus, aleluia. Deus, aleluia. Irmãos, aqui o texto nos diz que Jesus, vindo a essa cidade de Samaria chamada Sicar, ele se assentou ali junto à fonte de Jacó. Glória a Deus. E era isto a hora, quase a hora sexta, quer dizer, era quase meio-dia. Aleluia. E veio uma mulher de Samaria tirar água. Disse-lhe Jesus à mulher: Dá-me de beber. Pois bem, aqui o texto nos diz que veio a mulher tirar água. Irmãos, tem pregadores que falam que essa mulher vinha ao meio-dia para não se encontrar com as outras mulheres, por conta da sua história. Aleluia. Mas esta noite eu não quero citar a história dessa mulher, mas sim um contexto que nos faz a nossa alma, aleluia, buscar mais a presença de Cristo. Aleluia, Pai. Vejamos que essa mulher que veio de Samaria tirar água, e Jesus pediu para ela: Dá-me de beber. Porque os discípulos de Jesus tinham ido até a cidade para comprar comida. E disse-lhe, pois, a mulher samaritana: Como sendo tu judeu, me pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana? Glória a Deus, aleluia. Por que, irmãos, que ela diz isso? Porque os judeus, eles não se comunicavam com os samaritanos. Aleluia. Então, irmãos, tinha uma barreira entre os judeus e os samaritanos. Mas o nosso Senhor foi até ali. Ele mudou a sua rota só para desfazer essa barreira que impedia os judeus se comunicar com os samaritanos. Aleluia. Jesus respondeu e disse: Se tu conheceras o dom de Deus, e quem é que te diz: Dá-me de beber, tu lhe pedirias, e ele te daria água viva. Glória a Deus. Aleluia. Deus, irmãos, aqui essa mulher, naquele momento ela pode ter pensado: mas como? Como que um judeu pode me pedir água? Aleluia. Só que naquele contexto ali, ela não estava entendendo qual água que Jesus estava se referindo. Aleluia. Jesus fala: se tu conheceras o dom de Deus, e quem é que te diz: Dá-me de beber? Glória a Deus. Tu lhe pedirias e ele te daria água viva. Hoje em dia, irmãos, tem muitos irmãos, muitas pessoas que se dizem ser cristão, vêm até a fonte, mas não tem coragem de pedir a Jesus essa água viva. Não tem coragem de querer beber essa água que é Jesus Cristo. Só vem até a fonte e da fonte vai embora. Por que vai embora? Porque não tem o balde, não tem a vasilha. Não tem a vasilha para que se possa encher de água. Dessa água que é a palavra de Cristo, que transforma, que renova, que dá sabedoria. Não tem essa coragem. Só que tem muitos que têm coragem de vir até o poço, de buscar essa água, de beber da água. Glória a Deus. Aleluia. Meu Pai. Glória a Deus. Disse-lhe a mulher: Senhor, tu não tens com que tirar, e o poço é fundo. Onde, pois, tem água viva? És tu maior do que o nosso pai Jacó, que nos deu o poço beber para ele próprio dele, os seus filhos e seu gado? Jesus respondeu e disse: Qualquer que beber dessa água tornará a ter sede, mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca terá sede.
Porque a água que eu lhe der se fará nele uma fonte de água viva, que salte para a vida eterna. Então, irmãos, tirando o contexto para nossas vidas de hoje, tem muitas pessoas que vêm aqui e bebem dessa água aqui. Essa água não pode fazer uma transformação na nossa vida. Essa água aqui, no momento, ela vai matar a nossa sede. Ela vai saciar o nosso corpo com aquilo que nós precisamos. Mas se no momento nós pararmos para se alimentar, saciar o nosso corpo com essa água viva aqui, glória a Deus, eu tenho certeza que se parar uma fonte em nosso meio, no nosso coração, e essa fonte que eu tiver dentro de mim, eu posso fazer fluir a pessoa que está ao meu lado. Glória a Deus. Aleluia. Mas quando a pessoa não tem essa água viva, não tem esse desejo por busca, por conhecer o Senhor, essa pessoa não tem como passar essa água para a pessoa que está ao seu lado, saciar a alma daquela pessoa que tanto precisa. Não tem como, porque essa pessoa só está se alimentando dessa água aqui, e essa água aqui só sacia o corpo, não sacia a alma. Então a palavra do Senhor é deixada aqui para nós, para que nós possamos se alimentar, beber dessa água cada dia. Não dizer, eu bebo, não, mas não bebe, porque não deixa essa água fazer a lavagem, não deixa essa água tirar tudo aquilo que impede de ter uma intimidade com o Senhor. Aleluia. Porque no momento que nós bebemos dessa água, aleluia, essa fonte viva vai transbordar. Tudo aquilo que antes nos atrapalhava, tudo aquilo que antes fazia nós parar, não deixava a gente tomar a posição certa de estar na presença do Senhor. Aleluia. Deus, aleluia. Mas aqueles que se alimentam da palavra, aqueles que saciam a sua sede na palavra, aleluia, tem a fonte da vida jorrando dentro dele. Tem desejo de cada dia mais buscar a palavra do Senhor, independente das circunstâncias, independente das aflições, das provações que se passam. Aleluia. Irmãos, é triste nós saber que hoje em dia a palavra do Senhor está sendo desprezada. Tem pessoas que não querem vir à igreja porque fulano vai pregar, porque ciclano vai pregar. Mas não é assim. Nós não podemos vir aqui por conta de fulano, por conta de ciclano. Nós temos que vir aqui por conta dessa água viva. Porque é essa água viva aqui que vai nos fazer saltar para a vida eterna. E sem essa água viva aqui, glória a Deus, não tem salvação. Porque essa palavra, se a pessoa se diz que é salvo, mas não deixa essa palavra limpar a alma, não deixa essa palavra limpar, aleluia, o seu interior, aleluia, Senhor. Essa pessoa não tem essa água viva dentro. Poderia se dizer que tinha, mas na aparência, mas não tem. Glória a Deus. Aleluia. Disse-lhe a mulher: Senhor, dá-me dessa água para que não mais tenha sede e não venha aqui tirá-la. Aleluia. Glória a Deus. Vejamos, irmãos, que aqui, quando o Senhor disse que qualquer que beber dessa água tornará a ter sede, mas aquele que beber da água que eu lhe der, glória a Deus, nunca terá sede, porque a água que eu lhe der se fará nele uma fonte de água que salte para a vida eterna. Vejamos que Jesus despertou dentro dessa mulher uma procura naquele momento. Ela teve ali, irmãos, naquele momento, uma vontade de procurar essa água viva. Aleluia. Ela disse: Senhor, dá-me dessa água para que eu não tenha mais sede e não venha aqui tirá-la. Glória a Deus. Jesus, irmãos, quando Ele quer falar com a gente, quando Ele quer transformar, aleluia, não importa as circunstâncias, Ele usa, aleluia, qualquer lugar, aleluia, para que possa falar
Aleluia. Então, irmãos, que nós podemos pedir ao Senhor desta água cada dia, que nunca possa secar essa água, esse desejo de busca por intimidade, de busca por esse fogo do Senhor dentro dos nossos corações. Aleluia, pela presença do Espírito Santo, que nós possamos ser no profundo, no íntimo com o Senhor. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Deus, aleluia. Após o Senhor, irmãos, despertar essa mulher pela sede, pela busca pela essa água, Ele fala, disse-lhe Jesus, vai, chama o teu marido e vem cá. A mulher respondeu e disse, não tenho marido. Disse-lhe Jesus, disseste bem, não tenho marido. Porque tiveste 5 maridos e o que agora tens não é teu marido. Isto disseste com verdade. Glória a Deus. Aleluia, Pai. Glória a Deus. Irmãos, Jesus aqui ele não quis dizer para a mulher que ela tinha 5 maridos e o que tem não era dela. Não foi para envergonhar, mas foi para mostrar que Ele conhece o íntimo dela. Porque ninguém mais conhecia. Aleluia. Mas só que quando Jesus quer falar com a gente, Ele usa alguma coisa. Aquilo que nós nunca talvez tenha falado com alguém, Jesus vem e revela. Jesus fala na sua palavra. Quer dizer que Ele quer despertar. Aleluia. Meu Deus. Aleluia. Jesus mostra aqui para ela Deus. que Ele conhecia o seu coração. Aleluia. E disse à mulher, Senhor, vejo que és profeta. Nossos pais adoraram neste monte, e vós dizeis que é em Jerusalém o lugar onde se deve adorar. Deus, Disse-lhe Jesus, mulher, crê-me que a hora vem, em que nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Vós adorais o que não sabeis, nós adoramos o que sabemos, porque a salvação vem dos judeus. Porém a hora vem e é agora, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura tais que assim o adorem. Deus é espírito e importa que os que o adoram, adorem em espírito Aleluia. e em verdade. Aleluia. Aleluia, Jesus. Irmãos, então aqui nós podemos ver que o Senhor vem falar sobre adoração. Aleluia, Senhor. Deus, poderoso. Hoje em dia, irmãos, muitas pessoas acham que adorar ao Senhor é vir aqui na frente, pegar o microfone e cantar hinos. Aleluia, mas não é, irmãos. Adoração é adoração verdadeira, é no profundo. É quando você anda com sinceridade, você anda reto nos caminhos do Senhor. Você obedece, você faz a vontade do Senhor. Você tem uma busca intensamente pela presença do Senhor dentro de você. Glória a Deus. Deus poderoso. Porque a adoração, irmãos, não é um simples ato de nós estarmos aqui, cantar o hino, adorar a Deus e depois sair daqui da igreja, voltarmos a fazer isso que antes desagradava a Deus, não obedecer a sua palavra, aleluia, não poder estar cada dia mais na presença dele em oração, em jejum e consagração. A adoração verdadeira é quando você se posiciona, você ora, você jejua, você consagra, você deixa tudo aquilo que antes desagradava a Deus. Você agora busca a vontade do Senhor para a sua vida. Aquilo que antes nós fazíamos que desagradava a Deus, nós deixamos tudo para o passado, deixamos tudo de lado. Nós pedimos, Senhor, desperta-me. Senhor, eu quero adorar o Senhor com o coração verdadeiro, um coração quebrantado. Um coração, Senhor, que quando estou na presença do Senhor, o meu louvor, Senhor, possa chegar aos tronos do Senhor. Para que o Senhor possa, meu Pai, receber a minha adoração. Receber, Senhor, a adoração da tua igreja. Aleluia. Glória a Deus. Adoração, irmãos, não é um fingimento.
Adoração não é simplesmente ouvir alguém cantar o hino mais lindo que tiver, com palavras lindas, com palavras de adoração, e eu sentar ali e ficar com pensamentos negativos, ficar murmurando porque fulano está pregando, porque teria que ser eu sou melhor que fulano. Não, todos aqui nós somos iguais. E a adoração tem que ser verdadeira, porque o Senhor, Ele é Espírito, Ele importa que os que o adoram em Espírito e em verdade. Glória a Deus. Esse é o testemunho. E o nosso testemunho bom, o nosso comportamento, é que vai levar outras pessoas a serem salvas. Mais à frente aqui, o texto nos diz que essa mulher deixou ali a sua vasilha d'água e correu até a cidade. E chegando lá, comentou com todos aqueles que estavam ali que tinha um profeta que revelou a vida dela. Aleluia. E veja que essas pessoas, eles se interessaram em saber, aleluia, mais e mais sobre Jesus. Aleluia. Até pediram para que ele ficasse, irmãos. Deus. Então, através do testemunho dessa mulher, que Jesus revelou a sua vida, para que ela e todos aqueles que estavam ali pudessem ser salvos. Jesus pode usar eu, pode usar você, através do nosso testemunho. Que muitas das vezes o nosso testemunho do passado nos envergonha, mas é o passado que as pessoas vão ver, e é o presente que as pessoas vão olhar e vão falar: olha, essa pessoa mudou realmente. Esse é o testemunho verdadeiro, aqueles que andam em obediência com o Senhor, com sinceridade, que amam fazer a obra do Senhor, independente, aleluia. Glória a Se a Deus. casa está cheia, se a casa está vazia, mas Jesus está aqui presente, porque o Senhor usa aquele que Ele quer para falar com as pessoas no momento que Ele quer também. Tem muitas pessoas que vêm e não sintam nada. Por quê? Porque não querem beber dessa água. Não querem deixar essa água fazer uma fonte dentro dele. Então, irmãos, que você que está hoje aqui possa mostrar o seu testemunho. Aleluia. Não se envergonhe se a pessoa não vir. Não se envergonhe se não te exaltar, se não te falarem palavras bonitas. Nós não estamos aqui para receber palavras bonitas para ser exaltado, porque a palavra do Senhor diz que aqueles que se exaltar serão humilhados, e aqueles que se humilhar serão exaltados por Ele. Aleluia. Então que nós possamos se humilhar cada dia, possamos ter uma adoração verdadeira com o Senhor, com sinceridade, coração quebrantado na presença dEle. Glória a Deus. Que nós possamos cada dia mais querer buscar ouvir a palavra do Senhor. Independente do pregador, independente da pregadora que está aqui, pode ser uma criança, pode ser um idoso. Deus fala na boca de cada um. Que aquilo que nós podemos cunhar no nosso coração com a palavra do Senhor, que nós venhamos guardar, temos que refletir e agradecer a Deus por ter falado conosco cada dia. Porque o Senhor é fiel, o Senhor nos desperta, irmãos. Muitas das vezes nós temos que passar por algumas coisas para que o Senhor venha falar com a gente, para que o Senhor venha revelar no nosso coração aquilo que está desagradando, para que nós possamos deixar o Senhor ministrar nosso coração cada vez mais, para que nós possamos deixar essa água entrar e limpar o nosso coração. Aleluia. Eita Deus, poderoso. Então, irmãos, que esta palavra esta noite venha falar mais e mais ao